A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje nós estamos aqui para fazer mais uma live sobre uma vida com propósito. Nós estamos falando sobre este livro, Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. E lembrando que hoje iremos falar o capítulo 34, Pensando como Servo. E gostaria que você, ao assistir, estivesse compartilhando, curtindo, comentando e lembrando que, com certeza, será bênção para a tua vida. Nós vamos falar, então, sobre Uma Vida com Propósito, o autor Rick Warren. O propósito número 1, porque nós já falamos até aqui 33 capítulos. Então, propósito número 1, do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 ao 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E aí nós encontramos o capítulo 29, aceitando a sua missão. O capítulo 30, moldado para servir a Deus. O 31, entendendo a sua forma. 32, usando o que Deus lhe deu. 33, como os verdadeiros servos agem. E agora o 34, pensando como servo. Então vamos lá. E lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas lives. Também você pode entrar no YouTube e lá na página da Igreja Batista Eulam se conectar e assistir também as nossas lives. Vamos agora, capítulo 34, pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Números 14, 24. Deus falando sobre Caleb, ele e Josué. E agora Deus dizendo, meu servo. Deus chama Caleb de servo. Agora Filipenses 2, versículo 5. Pensem de vocês mesmo, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Então, o próprio Paulo dizendo que nós devemos pensar como o próprio Cristo pensava de si mesmo. E é claro que, olhando para Jesus, ele foi um exemplo de servo. Servir começa na nossa mente. Isso mesmo, para você ser servo, vai primeiramente repercutir aqui na nossa mente. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura, e Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. Vou repetir. Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. É aquela coisa, não é o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Atitudes contam mais que realizações. Então, não é o realizar, mas é a atitude que está me levando a fazer, ela conta muito mais do que as realizações. O rei Amazias perdeu a graça de Deus porque fez o que o Senhor aprova. Ele fez, mas a Bíblia fala que não de todo o coração. Então, ser servo é fazer de todo o coração. Já Amazias, ele fez o que agradava a Deus, mas não fez de todo o coração. Segundo Crônicas 25, versículo 2. Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. Então, se você se considera um servo de Deus, serva de Deus, veja se você está aí enquadrado nessas 5 atitudes. Primeira atitude, os servos pensam mais nos outros do que em si. Os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade, não pensar menos de si, mas menos em si, ok? Então não é que você vai deixar de pensar em você, mas vai pensar menos, ok? E procurando olhar para aquele que precisa, que necessita, porque muitas vezes nós somos egoístas e só pensamos em nós mesmos, até mesmo quando vamos orar, até mesmo quando vamos buscar algo, procuramos sempre o nosso próprio interesse.
mas esse não é a verdadeira atitude de um servo, porque ele pensa também, principalmente, no outro. Eles são abnegados, ou seja, o servo, ele abnega, ele renuncia. Paulo disse: esqueçam-se de si o suficiente para ajudarem ao próximo. Filipenses 2, versículo 4. É isso que significa perder a vida, esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus é um exemplo para nós, porque ele, sendo Deus, ele veio a este mundo, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, porque ele é Deus, e ele se esvazia de tudo para vir a este mundo. E ele se torna um homem simples como eu e você, e ele veio neste mundo para servir. E lembrando que ele deveria ser servido, porque, afinal de contas, é o Criador. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando foi a última vez que você se esvaziou de si mesmo para benefício de alguém? Aí uma pergunta. Quando foi que você se esvaziou de você mesmo para trazer o benefício para alguma pessoa? Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. E é somente quando nos esquecemos de nós que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós. Então, muitas pessoas que se dizem servos, elas fazem para que as pessoas possam gostar delas, para que elas sejam admiradas por aquilo que ela está fazendo, ou para alcançar os nossos objetivos. E isso não é servir, é manipulação e não é ministério. Ficamos o tempo todo pensando, na verdade, em nós mesmos e como somos maravilhosos e nobres quando colocamos como servos, mas não servos que é para servir. Algumas pessoas tentam usar o serviço que fazem para barganhar com Deus. Então, muitas pessoas servem a Deus, mas o intuito mesmo é barganhar. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. Enquanto as pessoas estão interessadas em servir a Deus, entre aspas, mas com objetivos de serem também servidas por Ele. Os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para os seus propósitos. Deixam que Deus os use para o propósito dele. Então, o servo é aquele que se submete à vontade de Deus para que Deus possa usá-lo para fazer a vontade do Senhor e não a de si próprio, ou seja, a nossa própria. Os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para os seus propósitos. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Então, a pessoa que serve da maneira que Deus quer que sirvamos, são raros, não é muitos que você vai encontrar. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Filipenses 2, 20 ao 21. Porque nenhum outro tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide do nosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Aqui Paulo falando de Timóteo, que realmente nenhum outro tenha de igual sentimento que, sinceramente, cuide do nosso bem-estar. Paulo estava dizendo que Timóteo tinha essa condição de ser servo, de procurar o bem-estar, principalmente dele, que estava ali numa tribulação, passando por muitas angústias, fazendo a obra de Deus, e eram poucos que se empenhavam a fazer como Timóteo estava fazendo. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos, por natureza, egoístas. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária. Então, você servo é ser humilde. E, então, é uma luta diária. Uma lição que temos de reaprender repetidamente.
Ser servo é todo dia reaprender. As oportunidades de ser servo colocam-se à nossa frente dezenas de vezes por dia. Então, nós temos a oportunidade de servir dezenas de vezes diariamente, nas quais temos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração, ver se somos servos pela forma de reagirmos quando os outros nos tratam como servos. Como você reage quando as pessoas não levam em consideração? Lhe dão ordens o tempo todo ou o tratam como alguém inferior? A Bíblia diz: se alguém tirar injustamente vantagem de você, use a oportunidade para agir como servo. Mateus 5:41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Olha o que Jesus nos ensina sobre a atitude de um servo. É isso que tem que estar no nosso coração. Sempre, independente de qualquer situação, o desejo de servir. A segunda atitude de um servo: os servos pensam como administradores, não como donos. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. Então Deus é o dono da tua vida, Ele é o dono do seu dinheiro, Ele é o dono, da sua família, Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Então, lembrando que os servos pensam como administradores. Então, se eu sou um administrador, eu não sou dono. Então, tudo pertence a Deus. Então, se eu sou administrador, eu tenho que fazer o meu melhor. José foi esse tipo de servo. José, lá do Egito. Quando prisioneiro no Egito, a Bíblia fala que ele foi vendido, pelos próprios irmãos por causa da inveja, e ele como escravo agora de Potifar. A Bíblia fala que Potifar confia a ele a sua casa, e ele como servo faz o seu melhor. Não somente isso, depois que ele acaba sendo enganado pela própria mulher de Potifar, que o seduz e tenta de todos os jeitos estuprá-lo, e ele não cede, ele continua confiando em Deus e sendo fiel ao seu senhor Potifar. Ela agora inventa que ele queria sim forçá-la, e por causa disso ele é levado para a prisão. Mesmo na prisão, ele poderia ser uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de ódio, de vingança, mas ele continua com o coração de servo. Pergunto, você teria a mesma condição de ser servo como José, mesmo nas injustiças? Aí você percebe que José, ele vai ali para a prisão, se torna também um servo, a ponto que a Bíblia fala que o carcereiro confia a José toda a prisão e os presos que estavam ali. Logo em seguida, depois, Deus o honra, colocando como governador de todo o Egito, porque ele foi capaz de trazer a revelação do sonho de Faraó, a interpretação. E Faraó confia a ele agora toda a nação. Você vê que ele continua servindo. Em todo lugar que José passa, o coração dele foi um coração de servo. Então o serviço e a administração andam juntos. Então lembrando que ele servo, mas também administra. E é o que a gente aprende. Ser servo e administrar estão andando juntos. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem, pois, como ministro de Cristo e despenseiro do mistérios de Deus. Então nós somos sim ministro de Cristo e também despenseiros. Despenseiro é aquele que vai na despensa e pega, não é verdade? Aquilo que as pessoas precisam. Então o que é isso? É servir. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança, confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Então o servo, ele tem que ser fiel. Ou seja, é como se fosse aquele empregado que trabalha para o seu senhor e aquele senhor confia nele, que ele não vai roubar, que ele não vai pegar nada e muitas vezes escondido, fazer nenhuma tramóia. Não, é aquele servo que serve mesmo, fielmente. O Senhor pode confiar nele.
1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, a atitude do servo é fidelidade. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Agora sim, Deus tem dado recurso para mim e para você. Ele tem dado condições, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado vigor, Ele tem nos dado trabalho, Ele tem nos dado situações financeiras. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Então, lembrando que se você quer ser servo, uma das coisas que você vai ter que lidar, porque você é um administrador, mas quem te deu condições foi Deus. Então, tudo que você tem, independente se é pouco, se é muito, vem de Deus. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, se você é servo, não dá para servir a dois ao mesmo tempo. Ok? Então, você tem que servir só um, porque há de agradar um e desagradar outro. Não dá para servir ao mesmo tempo os dois. Olha Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, a riqueza é algo que Deus ele nos dá e é abençoador. Ser rico não é pecado. O problema é você colocar o coração na riqueza. É você deixar Deus em segundo plano. Como muitas pessoas, por causa do dinheiro, esquecem de Deus, não tem tempo para Deus e só trabalham, e esquecem que a hora que a morte chegar, o que ele vai levar para a sepultura? O que ele vai levar para a eternidade? Nada que se consegue aqui na terra você vai levar. Por isso que a Bíblia fala: ajunteis tesouro no céu, aonde a traça, onde o ladrão, a ferrugem não vai roubar, não vai minar, não vai estragar. Então, nós temos que entender. Devemos sim saber que temos aqui condições de viver uma vida boa, mas ao mesmo tempo não colocar o nosso coração ali, mas colocar o nosso coração primeiramente em Deus. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão de dinheiro na sua vida. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem, ou seja, viver desta forma, porque ou há de agradar um e desagradar o outro. É impossível você servir a dois senhores. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não pode fazer um bico por sua conta. Sabe aquela coisa que a pessoa trabalha num serviço e ela vai fazer um bico, mas ela muitas vezes acaba fazendo um bico que a prejudica o seu trabalho, porque quando ela vai depois trabalhar, ela está cansada, ela está esgotada. Então é complicado. Por sua conta, todo o seu tempo pertence a Deus. Então o que você vai fazer? Você tem que entender que você está fazendo para servir a Deus e ao outro. Ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade do meio expediente. E o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus na sua vida. Então, lembrando que o dinheiro, ele tem sim o potencial de substituir Deus na sua vida. Quantas pessoas perderam a sua salvação por causa do dinheiro? Infelizmente, quando você olha para a parábola do rico, né, e o Lázaro, o rico foi para o inferno, é claro que não porque somente ele era rico, mas colocou o seu coração na riqueza. Porque quando Lázaro, que era mendigo, morreu e foi para o céu, a Bíblia fala que ele estava junto a Abraão. E Abraão era um homem muito rico, mas estava com Deus. Então a diferença é você, aonde está o seu coração. Se você tem a riqueza, mas está em Deus, não tem problema. Então você tem que entender, separar as duas coisas. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não pode fazer um bico por sua conta. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade e não fidelidade no meio expediente. Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo do que por qualquer outra coisa. Você sabia que muitas pessoas que estão desviadas do caminho de Deus estão hoje afastadas da igreja, afastadas do reino de Deus por causa do materialismo? Só pensa
muitas vezes naquilo que é passageiro, se podemos assim dizer. Elas dizem: após ter atingido o meu objetivo financeiro, vou servir a Deus. Você talvez já ouviu isso. Olha, primeiro eu vou namorar, primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou me casar, primeiro eu vou viajar, primeiro eu vou conseguir construir a minha casa, conseguir o meu carro, conseguir a minha chácara, o meu sítio, uma fazenda que seja, depois eu vou servir a Deus. Muitas pessoas usam esse pretexto para não servir a Deus plenamente. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Lá na eternidade vão lembrar disso e dizer: por que eu não investi mais o meu tempo para servir a Deus? Porque o que você ganha aqui você não leva nada, mas o que você faz para Deus no serviço, com certeza você terá galardão e será para toda a eternidade. Quando Jesus é o seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se torna escravo dele. Vou repetir. Jesus é o teu mestre. Então, se ele é teu mestre, você é servo. Então, se você é servo, você precisa entender o seguinte: o dinheiro que você tem, independente se é pouco, se é muito, ele serve você. Ele vai servir você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, não Jesus, você se torna escravo dele. Você se torna escravo dele. A riqueza é absolutamente um pecado. A Bíblia fala sobre isso. Mas deixar de usá-la para a glória de Deus ou seja, a riqueza não é absolutamente um pecado. Essa é a questão aqui que eu acabei esquecendo de ler. A riqueza não é absolutamente um pecado. Aquilo que eu falei, Abraão era rico. Outros homens, como Salomão, era rico. Davi era muito rico. E tantos outros que a gente vê na Bíblia que eram pessoas ricas, mas não colocaram o seu dinheiro na riqueza, mas colocaram em Deus. Mas deixar de usá-la para a glória de Deus Então, no momento que eu deixo de usar aquilo que Deus me deu para a glória dele, eu estou pecando. Os servos de Deus sempre se preocupam mais com o ministério do que com o dinheiro. Então, se eu sou servo e eu vejo a necessidade da obra de Deus, da igreja, a necessidade muitas vezes, né, de estar suprindo as necessidades ali da obra, eu me coloco à disposição para ajudar. É claro, se eu tenho essa condição. A Bíblia é extremamente clara: Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Então, muitas vezes, Deus usa o dinheiro, sim, porque se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Quantas pessoas, vamos colocar o exemplo aí, ganha R$100. Eu não sou fiel no meu dízimo porque eu ganho pouco. Mas se lá na frente ela conseguir ganhar R$100.000, ela vai dar desculpa: eu não vou dar o dízimo porque é muito. Olha só a situação. Então, Deus usa o dinheiro para ver a nossa fidelidade. Se você é fiel no pouco, sobre o muito também você será. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno. Ele disse assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16:11. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? A forma de você gerenciar o seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Sabia disso? Então, como você administra o seu dinheiro também afeta a sua vida também nesta terra em relação de bênçãos sobre você. Olha no capítulo 31, entendendo a sua forma, que nós já falamos, o autor Rick Warren, ele menciona dois tipos de pessoas: os construtores do reino e os construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer negócios crescerem, são bons administradores, fechar acordos ou vendas e obter lucros. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam a regra do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. E usam a riqueza para financiar a igreja de Deus, o reino de Deus, a missão no mundo. E é isso que a gente precisa entender.
Então, no momento que eu uso aquela riqueza que Deus está me dando para ajudar, sim, a obra de Deus, ajudar o próximo, isso agrada o coração de Deus. Eu estou sendo servo. E lembrando, quem dá a semente é Deus. E quem multiplica a sementeira é Ele. Então, no momento que você dá, a Bíblia é clara, é dando que se recebe. Voltando aqui, no Sadrebek, aqui possivelmente é aonde o autor Rick Warren tem ali a igreja. Temos um grupo de diretores de empresa e donos de negócios que tentam fazer o melhor que podem. Então fazem doações à medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Então na igreja onde o Rick Warren pastoreia, tem ali um grupo de empresários, de pessoas que são administradores e têm sido bênçãos porque usam os seus recursos para abençoar a obra. E agora sim, dentro do livro ele diz: eu os encorajo a conversar com o seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino da sua igreja. Amém? Então que isso possa estar no coração daqueles que querem servir, ajudando o próximo. 3. Servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, ou seja, a terceira atitude é que o servo pensa no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Ele foca no seu trabalho. Ele não fica olhando o outro que não está fazendo, ou muitas vezes que não está fazendo tão bem. Então, o verdadeiro servo, ele faz independente do que o outro está fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam e nem competem com outros servos ou ministérios. Estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhe deu. É aquela coisa, eu estou tão focado naquilo que Deus me deu que eu não tenho tempo de ficar olhando para o outro que não está fazendo ou se está fazendo com certas limitações. A competição entre servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time. Nosso objetivo é fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva e não na nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva. Paulo disse: não vamos nos comparar uns com os outros, como se um fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com a nossa vida. Cada um de nós é um ser original. Gálatas 5:26. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Então, se você é servo, então não vá criticar aquele que está fazendo, porque muitas vezes é isso que acontece. Todo tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no ministério. Quando Marta reclamou, lembra? Marta, irmã de Maria. Ela reclama, ela critica a irmã que estava aos pés de Jesus, porque não vinha ajudá-la. Mas Jesus disse: Marta, Marta, por que você está tão ali ocupada, tão ansiosa com as coisas deste mundo? Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Então que isso possa ser lição para cada um de nós. Ela perdeu o seu coração de serva, porque ainda que ela pensou que estava servindo o mestre, preparando os alimentos, aquela coisa toda para ele, o coração de servo era estar aos pés de Jesus. Os verdadeiros servos não reclamam de injustiça, não sentem pena de si mesmo, nem ficam aborrecidos com que não servem. Amém? Então o verdadeiro servo, se o outro não está servindo, eu não vou me aborrecer, vou continuar servindo, independente se ele está servindo ou não. E nem também vou ficar ressentido daquele que muitas vezes não está fazendo como deveria. Eles apenas confiam em Deus e seguem servindo. Amém? Que isso seja lição para nós. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? Lembrando que no passado existia sim os escravos. E como que eu ia criticar o escravo do outro, sendo que ele tinha um senhor? Então não competia a mim. O Senhor determinará se seu escravo foi bem sucedido ou não. Romanos 14:4. Então, quem vai avaliar se o servo está servindo ou não é o Senhor dele. Então, ou seja, não sou eu que vou criticá-lo.
E também não é nossa função de nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Moisés, mesmo sendo um líder, estava lá no deserto, o próprio povo criticava ele e muitas vezes se posicionava contra o ministério de Moisés. Mas Moisés não fazia nada, apenas orava e Deus sempre dava a solução. Então o que você precisa aprender é que haverá críticas. Jesus foi criticado. Nós também seremos criticados. É claro que não dá para agradar todos, mas o importante é você fazer o teu melhor. Se você está servindo o teu melhor, isso é o que basta. Agora, se vai agradar a todos, não fique esperando isso, porque nem Jesus agradou a todos. Nós também não iremos agradar. Então faça o teu melhor e com certeza terá os resultados. E também não é a nossa função de nos defendermos das críticas, aquilo que nós falamos. Como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente o que ele disse em Neemias 6:3, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Houve muitas críticas. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. Então você, como servo, é aquela coisa: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então ele fala assim: não vou deixar o que eu estou fazendo, porque estou servindo. Se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado, porque Jesus foi criticado. Você também não é melhor que Jesus. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. É isso mesmo, os discípulos criticaram um ato de amor que foi feito para Jesus. Olha agora, Maria tomou a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro, e derramou sobre Jesus. Isso mesmo, aquela Maria que estava aos pés de Jesus. A Bíblia fala lá em João que era esta Maria. E ela, então, que era irmã de Lázaro, depois que Lázaro ressuscitou, ela faz isso. E ela derrama um perfume preciosíssimo, caro, sobre Jesus. Seu generoso serviço foi chamado de desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou significativo. Mateus 26:10. Jesus, porém, percebendo isso, disse: por que molestar esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício. Não importa o que os outros digam. Amém? Então quem que vai avaliar o seu serviço não é o outro, é Deus. Então faça o teu melhor. A quarta atitude de um verdadeiro servo é que os servos baseiam sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não têm de provar o seu valor. Eles aceitam de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizado a partir de uma autoestima segura foi a lavagem dos pés dos discípulos, realizada por Jesus. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status, mas Jesus sabia quem era, então a tarefa não ameaçou sua autoestima. É isso mesmo. Jesus, imagina, ele é o criador do universo, o criador de todas as coisas, dos anjos, dos animais, do ser humano, da natureza, da terra. E ele, quando veio, se fez homem. Chega um momento que no dia da ceia, ali da Páscoa, ele tira as suas vestes, coloca ali um avental, e o que a Bíblia fala é que ele vai lavar os pés dos discípulos. Era para ele ser servido, ou seja, como Senhor, era para que os discípulos lavassem os seus pés. Mas quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele estava ali naquele momento mostrando a condição de servo, que ele veio para servir, ainda que ele era Senhor. Mas nem por isso
o deixou tão desqualificado, ou seja, ele sabia a posição que ele ocupava, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor. Então isso não mudou em nada. Assim como muitas vezes nós encontramos médicos, pessoas de bens, de posses financeiras, quantas pessoas eu já vi desse nível, que muitas vezes chegam até nós e colocam-se na posição de servir, de lavar uma louça, de muitas vezes ajudar numa festa que nós temos aí para ajudar na obra de Deus, e vem aí para servir, lavar um banheiro que seja, e isso não muda nada daquilo que realmente é o status deles. Eles continuam sendo médicos, continuam sendo pessoas de bens, não mudou nada essa posição de servir. É isso que a gente precisa entender. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. João 13, 3 e 4. Se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Se você quer servir, somente a pessoa segura de si. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. O que os outros vão dizer? Elas temem a exposição de suas fraquezas e se escondem sobre camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Ok? Então, não seja inseguro no servir. Faça de todo o teu coração e sabendo que você continua sendo aquela pessoa que Deus honra. Henry Nouwen disse: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles. Ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Ou seja, eu não vou ficar muitas vezes preocupado com o que o outro está dizendo, porque muitas vezes o outro não faz, não quer fazer e critica aquele que faz. Então, seja um servo. Isso basta. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você baseia seu valor e sua identidade no seu relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros, e isso permite que você realmente o sirva melhor. A quinta atitude do verdadeiro servo: os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Eles não insistem em ser tratados por títulos, nem se envolvem em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevante os símbolos de status e não medem o próprio valor pelas realizações. Paulo disse: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Então aquela coisa, eu sou tal coisa, o cargo, a posição, amém, isso é importante, mas isso não me faz ser servo, ok? Mas sabendo que o verdadeiro realizar do servir, quem vai avaliar é Deus, se eu estou sendo servo ou não. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Ok? Porque muitas pessoas foram consagradas aí como obreiros, como pastores, como líderes, mas será que foram aprovadas pelo Senhor como servo? É Deus quem julga. Mas independente, você não tem essa capacidade, nem eu, de julgar ninguém. Estamos aqui para continuar sendo servo. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de seus conhecimentos pessoais e de citar seus relacionamentos, esse alguém foi Tiago, ok? Ele foi um servo do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Então Tiago, ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus. Então eu sou servo do Senhor Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Então lembrando que servir não é obrigação. Você não tem que fazer porque estão te mandando, mas é uma oportunidade. Eles gostam de ajudar pessoas. Então o servo,
a pessoa ela gosta de ajudar o outro, suprir as necessidades do outro e ministrar. Serve ao Senhor com alegria, como no Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. É com alegria que o servo tem que servir. Porque eles servem com alegria, porque amam ao Senhor. Então você serve a Deus porque você ama a Ele, como Ele te amou. Reconhece a sua graça, ou seja, o seu favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação e Ele se revelou a nós. Sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa a cada um que serve. Jesus prometeu em João 12:26, se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha lá, eu vou estar aonde Jesus está. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha que coisa linda, quando eu sirvo a Deus, eu tenho honra, e a honra de Deus. Paulo disse, ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Ou seja, Deus não esquece o teu trabalho, o teu servir. Hebreus 6:10. Imagina o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o seu papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. E a pergunta é, você está disposto a ser uma dessas pessoas? A ser servo, a ser serva? Não importa a sua idade. Ah, mas eu já tenho aí uma idade avançada. Não importa, você pode servir. Deus irá usá-lo se começar a agir e a pensar como servo. Albert Einstein disse, as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Então, se você quer ser feliz, é aquela que aprende a servir. E isso é a plenitude também da felicidade. 34º dia, e assim encerramos mais um capítulo. Uma vida com propósito, do autor Rick Warren. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Uma pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros. Então, estou me preocupando mais em que as pessoas me sirvam ou como achar maneiras para servir aos outros. E assim, com certeza, Deus vai continuar falando ao seu coração nesse capítulo 34, pensando como servo. Você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br e acessar todas as nossas lives, aí das 34 agora, e agora para terminar as 40, nós temos mais 6 pela frente. Lembrando que no finalzinho nós iremos falar, quando terminar essas 40, nós iremos iniciar ali um trabalho que me acompanha o ministério há muitos anos, que é o discipulado. É algo maravilhoso, que tem tido resultado de salvação de vidas, de libertação, de entendimento da palavra, e eu creio que vai ser abençoador. Nós vamos falar sobre a Bíblia, iremos falar sobre o que acontece depois da morte, certeza da vida eterna, benefício da salvação, iremos falar também sobre a questão, né, daquilo que Deus tem para cada um de nós, sobre o arrebatamento. Então tudo isso sobre o inferno, existe ou não existe, tem muita coisa boa que nós iremos falar nesse trabalho discipulado. Espero que você consiga também acompanhar. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esta pessoa que assistiu esta live e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, pensando como servo, que verdadeiramente eu e cada um, o objetivo maior seja ser servo, servo do Senhor, servir ao outro, e que possamos sim, ó Deus, fazer de todo o coração, com alegria, e traga então a tua revelação e liberta de toda crítica, liberta muitas vezes de pensamentos que não vão acrescentar em nada, mas que essa pessoa faça não para aparecer e nem mesmo para, muitas vezes, Senhor, estar pensando que o que os outros vão pensar. Não, mas que ela faça para o Senhor, o seu melhor.
e com certeza o Senhor será glorificado. Abençoa a saúde, abençoa as finanças, abençoa a família, abençoa a vida financeira, para que ela também possa te servir com os seus recursos e supra todas as suas necessidades. Caia por terra todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor, se Deus permitir. Logo, logo teremos mais uma live, uma vida com propósito, e assim para edificar a tua vida. Deus abençoe.